Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, né? Vamos começar aqui nossa aula 3. Vamos falar das patologias femininas, né? Alguns tipos de câncer, de mioma, tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar sobre o câncer de vulva, né? E vulva é o início lá da vagina, tá bom? Então vamos lá, câncer de vulva. O câncer de vulva ou câncer vulvar é uma neoplasia maligna, quer dizer, um câncer, porque tem diferença, gente, entre tumor benigno, um tumor benigno e um tumor maligno. Quando ele é maligno, ele já é um câncer, tá? Então vamos lá. Ele é uma neoplasia, a gente sabe que neoplasia é uma terminologia para câncer, que acomete geralmente os grandes lábios e os pequenos lábios vulvares. Então, a gente já viu, né, nós já vimos a anatomia do sistema genital feminino, então a gente sabe que tem grandes lábios, depois tem pequenos lábios. Então acomete. Na fotinha aqui em cima que eu coloquei para vocês, dá para ver nitidamente onde o local certinho onde o câncer acomete. Menos frequentemente, o câncer poderá ocorrer no clitóris e nas glândulas de Bartholin. Se vocês não recordarem, vai lá na nossa primeira aula, vocês vão ver onde está as glândulas de Bartholin, tá? Suas causas são desconhecidas, mas acredita-se que é devido a quem? HPV. É o maior fator de risco, tá? Ontem, tô ficando doida. Nós tivemos a nossa segunda aula que falamos sobre o HPV, né? O papilomavírus humano. Gente, desculpa, mas não tem como, o cachorrinho quer participar da nossa aula, tá? Os fatores de risco são, quais são os fatores de risco para desenvolver o câncer de vulva? A idade, a maioria das mulheres tem mais de 50 anos quando é diagnosticado o câncer de vulva, sendo a incidência maior após os 60 anos, creio que é 60 anos, tá? Irritação e inflamação vulvar crônicas, infecção pelo HPV e outros estados de imunossupressão crônica, tá? Por exemplo, lúpus, a mulher pode desenvolver o câncer de vulva, tá? Desculpa, porque a criança tentou aparecer aí. Desculpa, tá, gente? Sinais e sintomas. Qual é o sinais e sintomas para o câncer de vulva? Ardência, prurido. O que é mesmo prurido? Putz, não lembro. Vocês vão falar lá pra mim. Ou lá nos comentários, lá no YouTube, vocês põem lá pra mim. Quero ver quem é que tá assistindo a aula também por lá. O que é o prurido, tá? Sangramento, nódulo ou ulceração, né? Aqueles nódulos, aquelas bolinhas assim, aparece como na foto anterior. Áreas de pele com cor e textura alteradas. Com base nessas informações, a história clínica completa e um exame físico minucioso são importantes para a detecção de lesões suspeitas, tá? Então, pra gente fazer a detecção completa, certa de que é um câncer de vulva, gente, é o exame físico e o exame de diagnóstico. Qual? Biópsia. A gente sabe que para suspeita de neoplasia, né, a maior parte das vezes, todas as vezes, é pedido uma biópsia. Então, tá?
O diagnóstico de câncer de vulva é confirmado através do quê? Acabei de falar, de biópsia, né? Retirado uma porçãozinha ali do tecido que vai para análise para dizer se tá com câncer ou não, tá? Procedimento no qual o médico remove pequenos fragmentos da área suspeita e o patologista faz análise microscópica das amostras. Habitualmente, a biópsia da vulva é um procedimento ambulatorial realizado pelo médico com uso de anestesia local. Quer dizer, eu preciso ir lá para o centro cirúrgico para fazer essa biópsia? Não. No consultório dele, né, se tiver todos os equipamentos, ou no ambulatório, dá para fazer a biópsia, tá bom? Anestesia local ali, ele vai tirar uns pequenos pedacinhos ali do tecido, tá? Vamos falar agora do mioma. Gente do céu, a incidência de mulheres com mioma é tão grande. Se vocês virem na fotinha aqui, né, do ladinho, esse aí é a barriga de uma mulher com mioma, tá? Parece até, como é o nome daquela doença, barriga d'água mesmo? Putz, esqueci o nome, me recordem aí, por favor, tá? Então, a barriga de uma mulher com mioma, tá? Então, vamos lá. Vamos falar dos miomas. Existem 4 tipos de mioma, tá? Vamos falar de cada umzinho. Então, os miomas, também chamados de fibromas, são tumores benignos. Portanto, apresentam malignidade. Podem ser benigno, podendo se transformar para maligno, tá? É um tumor de evolução lenta, a gente sabe disso, até tem os dizeres que ele vai se alimentando do sangue da mulher, né, quando ela tá menstruada, quando ela tem aquele sangramento que não para nunca, né? Que se desenvolve no miométrio. Onde é mesmo o miométrio? Nossa primeira aula, né? Eu também não recordo mais aonde é o miométrio. Mentira, né? O miométrio é o músculo, né? É o que é todo o útero, é o corpo do útero ali, né? O corpo constituído de fibras musculares lisas e tecido conjuntivo, pobre de vasos sanguíneos, crescendo em forma de nódulos. Quer dizer, a gente viu lá no câncer de vulva, aqueles nódulos, aqueles pedacinhos assim, então vai crescendo lá dentro do útero também. Instala-se com maior frequência no corpo uterino, quer dizer, lá dentro do útero, né? Não lá nas tubas uterinas, nem nos ovários. A maior incidência é lá no corpo. Não que não aconteça, tá? Pode acontecer, mas a maior incidência é lá no corpo uterino. Por isso que ele desenvolve, por isso que às vezes a mulher pensa que tá grávida também, tá? Podem aparecer a partir da puberdade, mas a idade de maior incidência é a 4ª década de vida e com maior incidência em indivíduos da raça negra. Então, eu acho que eu já comentei com vocês que existem algumas patologias que são direcionadas, não que as outras etnias não sejam acometidas, mas a incidência maior de algumas patologias são de determinadas patologias. O mioma, a incidência maior é na etnia negra, na raça negra, tá? Em mulheres mais ou menos da minha idade, com 40 anos ou um pouco mais. Mas não que lá na puberdade, qual a idade da puberdade, né? 12 anos, 14 anos não possa vir a aparecer. Pode, mas que é o início lá da menstruação, lembra? Mas é mais comum nas mulheres lá da 4ª década. Ai, que velha que eu tô, 4ª década. Normalmente tende a crescer
acentuadamente durante a gravidez. Então ele pode aparecer, ele vai crescer junto com o bebê? Pode acontecer. Pode pensar que é uma gravidez? Pode acontecer também, tá? Devido ao aumento nos níveis hormonais. Isso tem um fator hormonal muito grande, tá? Quais são mesmo os dois hormônios que a mulher produz? Estrógeno e... não lembro, progesterona, né? Após a gestação, geralmente os miomas retornam ao seu tamanho anterior. Quer dizer, tô gestante, tenho um mioma de 10 centímetros lá, 5 centímetros, que seja. E aí eu fiquei grávida, então com o crescimento do bebê, ele tende a crescer assim, junto, não crescer em volume, parece que vai esticar. Depois que o neném nasce, ele volta ao seu tamanho de 5 centímetros, 10 centímetros, o que for, tá bom? As causas do aparecimento dos miomas ainda não são conhecidas, não são bem conhecidas, né? Mas acredita-se que haja uma predisposição genética quanto a uma maior sensibilidade à estimulação hormonal, principalmente de qual? Estrógeno, né? Nas mulheres que apresentam mioma. Então, gente, tem um fator genético, como a maioria, uma grande parte das patologias que a gente viu na psicologia, aplica-se também aqui na saúde da mulher, tá? Então, assim, o fator genético predispõe a mulher a desenvolver. Ela sendo da raça negra, ela estando lá na depois dos 40 anos, né? Então já são fatores predisponentes a ela desenvolver o mioma, tá? Os miomas variam em tamanho e, em alguns casos, podem causar um crescimento acentuado do útero, simulando uma gravidez de até 5 ou 6 meses. Tá aí, gente, aqui do ladinho, aqui do ladinho que eu coloquei a foto, dá para vocês verem que isso é um mioma, tá? Foi retirado... eu acho que de médico para médico, mandando um pro WhatsApp do outro, né? Eu consegui essas imagens aí para vocês, tá? Isso é um mioma. Os tipos, quais são os tipos de mioma, né? Falei para vocês que são 4 tipos. Aqui na fotinho aqui em cima, na fotinha aqui eu consegui mostrar 3, né? Mas que eu não consegui outra foto, mas são 4 tipozinhos de mioma. Subserosos intramurais. Os subserosos aparecem e desenvolvem-se abaixo da camada externa do útero. Qual é a camada externa do útero? Perimétrio, né? Então, ele se desenvolve ali entre o perimétrio e o útero, tá? E expande-se através dela, quer dizer, através do perimétrio ele vai se estendendo, né? Tá ali a camada externa do útero, ele se estende em toda aquela extensão do útero. Dando ao útero uma aparência nodular, de nódulo. Vocês forem ver aqui subseroso, vocês vão ver aqui, ele aparece aqui na foto, né? Esse da camada externa aqui. Normalmente não afetam o fluxo menstrual, mas podem causar dores no baixo ventre, na região lombar, uma sensação de pressão no abdômen.
Intramurais, ó lá, intramurais, intra, no meio, quer dizer, tô entre ali o corpo do útero e a camada externa do útero, né? Intramural. Desenvolve-se na parede do útero, a gente tá vendo, na parede do corpo do útero, dá pra ver aqui na fotinha aqui em cima, ó, dá uma olhada. E expande-se para o interior, quer dizer, ele tá do lado de fora do corpo uterino e ele vai o que? Migrando lá para dentro do útero, tá? Aumentando o tamanho do útero. É o tipo mais comum de mioma. Podem causar sangramento menstrual intenso e dores no baixo ventre, na região lombar, ou uma sensação de pressão. O mesmo sintoma, praticamente a diferença é do ciclo menstrual. O mesmo sintoma de dor na região lombar e baixo ventre do outro mioma. Coloquei a mesma fotinha que a gente vai continuar falando do submucoso. E o pediculoso eu não encontrei nenhuma fotinho, tá? Então, os submucosos estão justamente abaixo do revestimento interno do útero. Ó, é esse ali que tá abaixo do, a gente tem abaixo do miométrio, né? A camada interna do útero, ele tá abaixo do miométrio. É o tipo menos comum de mioma, mas o que pode causar mais problemas, justamente por estar ali, né, abaixo do miométrio. E temos os pediculados. Inicialmente crescem como subserosos e destacam-se parcialmente no útero, ficando ele ligado apenas por uma pequena porção de tecido chamada pediculado. Então, ele destaca-se parcialmente no útero, ficando ligado apenas por uma pequena porção de tecido. Então, gente, o subseroso, lembra que ele fica bem aqui na camada externa do útero, né? Então, ele fica aqui na camada externa, ele vai se desenvolvendo, porque o subseroso, ele tende a pegar toda essa camada externa, né? Esse pediculado, ele fica crescendo lateralmente, ele não fica grudado aqui no útero, ele vai crescendo na lateral do útero, tá? Beleza, os miomas? Espero que sim. Qualquer coisa vocês voltem à aula ou chama lá para eu explicar para vocês, ou deixa qualquer comentário lá no comentário lá do YouTube, tá bom? Vamos falar agora, né? Eu não posso correr muito com a matéria, que a gente tem alguns dias. Depois eu vou fazer o cronograma certinho esse final de semana e vou passar para vocês certinho, né? Não posso correr muito com a matéria porque não é muita coisa, são 60 horas. A gente ainda tem a semana que vem e a outra praticamente. Creio que a semana que vem eu já dei a nossa primeira avaliação, tá? Então vamos lá, vamos falar da nossa última hoje nessa aula da sexta-feira, da endometriose. Acho que toda mulher já ouviu falar de endometriose, né? Então vamos lá, o que é endometriose? Aonde fica mesmo o endométrio? Endométrio é o que mesmo? Putz, esqueci, prof. Vai lá na nossa primeira aula que eu expliquei, tá? Então, mas eu vou recapitular, é óbvio, né? O endométrio é o que? A camada interna que reveste o útero, ose, né? De uma inflamação, tá? Então, é uma inflamação do que? Do endométrio, tá? É uma doença que acomete as mulheres em idade reprodutiva, muitas mulheres, o que impede o quê? A mulher de ter bebê. E geralmente, quando a mulher tem endometriose e começa a fazer o tratamento, aí ela fica grávida. É bem interessante isso, né? Então vamos lá, acomete as mulheres principalmente na fase reprodutiva.
e que consiste na presença de células endometriais em locais fora do útero. Então, em vez de estar essas células do endométrio, em vez de estar dentro, elas começam a aparecer fora, ou no miométrio, ou no perimétrio, né? Essas células que deveriam de estar lá dentro do útero, elas começam a aparecer fora do útero, justamente por causa dessa inflamação. O endométrio é a camada interna do útero que é renovada mensalmente pela menstruação, que a gente viu lá na ovulação, tá? É um transtorno ginecológico comum, atingindo entre 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Gente, se vocês forem ver, é mulher pra caramba, tá? Os ovários produzem os hormônios e estimulam as células do endométrio a se multiplicarem, preparando para receber um óvulo fertilizado. A mucosa aumenta de tamanho e fica mais espessa. Então, lá na primeira aula eu expliquei, né, no ciclo menstrual. Então, a mulher que tem endometriose, esse estímulo é maior, tá? A liberação desse hormônio é maior. Os sinais e sintomas, coloquei a fotinho aqui em cima da endometriose, tá? Sinais e sintomas, cólicas menstruais que não cessam com medicações convencionais, infertilidade, a maioria das mulheres, 40% delas apresentam, que apresentam endometriose, apresentam infertilidade. Cisto no ovário, sintomas intestinais, a mulher pode sentir vontade de ir ao banheiro mais vezes, muitas vezes durante o fluxo menstrual. Sintomas urinários, se houver implantação de células do endométrio na parede da bexiga, a mulher pode sentir muita dor ao urinar. Vontade de ir ao banheiro muitas vezes ao dia, dificuldade em segurar a urina, incontinência. Porque, gente, ele cresce também, tá? Esse cisto cresce, então dá pressão na bexiga. Qual que é o diagnóstico? Baseando-se no histórico e sintomas da paciente. Tudo é em cima do histórico da paciente, né? Do que ela tá sentindo, se ela sente muita dor, se ela faz muito xixi, se ela tem um fluxo menstrual muito grande, né? Por vezes, um médico poderá solicitar outros exames como ultrassom endovaginal especializado, ressonância magnética da pelvis, ressonância nuclear magnética e colonoscopia. O tratamento da endometriose em mulheres com queixas de dor pélvica pode ser clínico ou cirúrgico. Inicialmente, antes de indicar a laparoscopia, a tentativa de tratamento clínico é válido. Quer dizer, antes de ir para uma cirurgia, o que ele vai fazer? Vamos fazer um tratamento, hormonal, tá? O tratamento clínico tem como finalidade manter um ambiente de hipoestrogenismo. Aquilo que eu falei, a mulher, a tendência dela é ter muito o hormônio estrógeno. Então, o tratamento clínico é diminuir esse volume de hormônio, tá? O estrógeno é importante para a sobrevivência das células endometriais. Na ausência desse hormônio, o endométrio fica inativo e posteriormente atrófico. Quer dizer, não tem o estrógeno, vai atrofiar meu útero, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, melhor, tenham entendido. Tá bom? A gente se vê na segunda. Vai ter uma atividade para vocês fazerem esse final de semana. Mil beijos. Tchau.